Olá, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje, não é um momento especial porque a gente inicia o volume 4, onde a gente vai falar sobre trigonometria, não é? Especificamente o ciclo trigonométrico. A palavra trigonometria significa partes ou medidas de um triângulo. Não se sabe ao certo como ela surgiu, mas sabe-se que os grandes problemas gerados pela navegação, astronomia e agrimensura que partiram dos babilônios desenvolveu esse tipo de cálculo, né, mais ou menos pelo século 4 ou 5 antes de Cristo. Teve um dos grandes contribuidores para o desenvolvimento da trigonometria, Hiparco de Niceia, onde ele lançou um compêndio com 12 volumes falando exatamente sobre cálculo da parte de um triângulo. Tá? Você pode encontrar esse estudo, né, num link que vai aparecer no outro slide para você. É um assunto super tranquilo, super gostoso, é fácil e especificamente no ciclo trigonométrico, quando começarmos a falar sobre as funções trigonométricas, que são funções periódicas, são funções estas que descrevem os fenômenos da natureza, não é? Como as marés, como movimento das fases da Lua, não é? Como crescimento de algas em um lago, né? Então todo aquilo, movimentos circulares, né? Movimentos de uma roda gigante, todo tipo de fenômeno que é constatado uma repetição, uma periodicidade, eu posso descrever esse fenômeno utilizando as funções trigonométricas, função seno, função cosseno. Contudo, a função tangente, ela não cai para vocês no Enem, tá? O Enem deixa claro que é função seno e função cosseno. Agora, se você pretende fazer um outro vestibular, tipo FUVEST ou concursos militares, aí sim você vai ter que estudar as funções seno, cosseno, tangente e também as outras três. Quais são as outras três que você já conhece que eu falei em sala de aula? Vamos lá. O inverso do seno, que é o que? O inverso do seno? Cossecante. O inverso do cosseno, que é o inverso do cosseno? Secante, muito bem. E o inverso da tangente, que é a cotangente. Então, essas funções, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente, são as funções, né, são 6 funções trigonométricas e todas elas aparecem em concursos que são voltados fora do Enem, concursos militares, tá? Os concursos voltados para a FUVEST, certo? E eu ainda aprofundo que nos concursos militares você ainda tem as funções inversas, tá? O inverso, a função inversa da função seno, a função arco-seno, função inversa da função cosseno, a função arco-cosseno, arco-tangente, arco-secante, arco-cossecante e arco-cotangente, tá? Aí nos concursos militares, certo? Mas isso aí é um tema para um aprofundamento com um número muito reduzido de estudantes, né? Porque de certo nem todos aí farão concursos militares ou algum outro concurso que não seja o Enem, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre o ciclo trigonométrico, é um assunto muito legal, muito gostoso e fica atento, tá? Eu coloquei no finalzinho do slide 3 questões dos últimos Enems do assunto de hoje, tá bom? Não foi a questão de função trigonométrica do ano passado, porque não dá tempo de a gente ver, não é tudo de trigonometria até função trigonométrica em uma aula. Essa aula é um pouco extensa, então eu quebrei em 2 momentos, como se a gente tivesse em sala de aula, né, de maneira física, tá? Então eu quebrei em 2 momentos, né? Quais foram os 2 momentos? A gente vai primeiro trabalhar com a parte conceitual básica que se refere a ângulos e comprimentos de arcos e depois a gente vai entrar nas funções, tá? Na função seno, na função cosseno e na função tangente. Então eu quebrei essa parte inicial aí, né, desse primeiro capítulo do volume 4, né, eu quebrei em 2 momentos. Então hoje a gente vai ver uma parte inicial bem tranquila, bem suave, para vocês se adaptarem com o assunto, certo?
E na próxima semana eu termino esse capítulo e a gente faz os exercícios. No final, certo, do vídeo tem uma sugestão, um desafio de 3 questões, né, desse assunto de hoje, dos últimos vestibulares, né, dos últimos Enems que apareceram e eu espero que vocês se dêem bem. Esses 3 desafios que eu deixarei para vocês, na próxima aula a gente vai corrigir, tá bom? A gente começa os exercícios corrigindo exatamente essas 3 questões, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre, veja, essa parte não tem no livro de vocês, certo? Então, se em algum momento vocês já viram isso daí, certo? Durante os volumes anteriores, eu não me recordo, então, por via de dúvidas, né, eu vou mostrar isso agora, tá bom? Então, a gente vai falar sobre unidade de medida angular. Antigamente eram 3, o grau, o radiano e o grado. O grado está em desuso, mas eu posso comentar aqui rapidamente, tá bom? O grau é quando a gente divide a circunferência em 360 partes iguais. Wellington, por que 360 partes? Os babilônios acreditavam que 360 dias era exatamente ou muito próximo do que durava um ano, certo? Então eles acreditavam que um ano terrestre ele tinha 360 dias. Então a ideia de dividir a circunferência em 360 partes, né, partiu dos babilônios. De certa forma, foi acertada, né, essa ideia de dividir em 360 partes. Por quê? Porque, veja, existe uma unidade de medida chamada de grado. O grado ele divide a circunferência em 400 partes iguais. E o grau divide a circunferência em 360 partes iguais. Ué, por que não permaneceu o grado? Ou seja, por que não permaneceu o fato de você dividir a circunferência em 400 partes iguais? Eu pesquisei sobre isso, né? Por que optar por um e abandonar o grado, mas não encontrei nenhum estudo específico sobre isso. Mas eu tenho uma ideia, né? Eu acredito que seja porque com o grau, né, em 360 partes, 360 tem muito mais divisores do que 400. Né? Quais são os divisores de 400? O 1, o 2, o 4, o 5, o 8, o 10, ah, o 10, o 20, não é? O 10, o 20, o 50, 100 e 200 e o 400. Né? Então você consegue contar nos dedos. Os divisores de 360, aí, meu amigo, os divisores de 360 são muito grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 36, 45, 90, 120, 180, 360. Né? A gente pode até fazer um cálculozinho aqui, né? Usando fatoração para descobrir quais são os divisores, mas eu acredito que sejam esses. Mas muito mais, não é? Muito mais divisores do que 400. Então eu suponho que essa ideia de dividir a circunferência em 400 partes não vingou, porque aí na hora de dividir eu não obtenho partes inteiras do arco em alguns momentos. Enquanto 360 eu consigo muito mais partes inteiras, né, do que 400. Então eu acredito que esses 400, esse grado, né, ele tenha sido abolido por conta disso, tá bom? Ficou em uso por muito tempo, mas não mais hoje é utilizado, tá? Eita, falei igual a Yoda. Né? Então, muito bem, quando eu pego a circunferência e divido em 360 partes iguais, cada um pedacinho desse aqui corresponde a 1 grau. E a gente representa com essa bolinha aí. Em contrapartida, eu posso pegar esse 1 grau, esse arcozinho que representa 1 grau, né?
Então aqui eu tenho o raio, certo? OA, o raio OB, e eu tenho esse arco AB, tá? A gente representa um arco com um arco em cima da letra inicial e letra final. Então aqui eu tenho 1 grau. Eu vou pegar esse 1 grau e vou dividir em partes menores. Eu vou dividir esse 1 grau em 60 partes menores. Então, o que é que significa dizer? Que significa dizer que 1 grau a gente consegue dividir em 60 minutos. É uma subdivisão, tá? Então, é um apóstrofo aqui para indicar minuto. E 1 minuto, por sua vez, eu consigo ainda subdividi-lo em 60 partes iguais que a gente tem, que a gente chama de segundo. Então, significa dizer que 1 grau tem 60 vezes 60, 3.600 segundos, tá bom? Não confunda minuto e segundo com unidade de tempo, né? Não tem nada a ver, tá? Então, minuto, segundo, tempo é uma coisa. Aqui é minuto, segundo, como subdivisões do grau, tá bom? Uma outra unidade, e aí muito importante, que não pode ser deixada de lado, é o radiano. E aí, galera, eu queria que vocês prestassem muita atenção na definição de radiano. Por quê? Porque a definição de radiano vai, né, te custar uma questão caso apareça alguma coisa do tipo. Então, o que é um radiano? Um radiano é um ângulo que compreende um arco de comprimento igual ao raio. Como é? Não entendi. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma circunferência e um raio R, tá? Eu vou pegar esse arco e vou abrir esse arco até que o comprimento desse arco seja R, o mesmo comprimento do raio. Quando o arco tiver o mesmo comprimento do raio, aí eu tenho um ângulo de 1 radiano, que a gente chama de rad. Tá? Então, o que é um radiano? Um radiano é um ângulo que compreende um arco de comprimento igual ao raio. Então, muito cuidado, por quê? Porque aqui existem 2 unidades de medidas que estão sendo utilizadas. Uma unidade angular, tá? E uma unidade de comprimento. Então, vamos supor que esse meu raio tenha R centímetros. Se esse arco também tiver R centímetros, né? Então você vai ter aí um ângulo de 1 radiano. Né? Para você assimilar e nunca errar uma questão, imagine, não é um triângulo, mas imagine que fosse um triângulo equilátero. Né? Então, quando esse arco tiver o mesmo comprimento do raio, então você tem um ângulo de 1 radiano. Na prática, seria isso aqui. Ó. Imagine que você tem aqui uma circunferência de raio 3. Se esse arco tiver comprimento 3, então eu tenho um ângulo de 1 radiano. Tá beleza? E aí, né, eu posso relacionar grau com radiano? Posso sim relacionar grau com radiano. Ora, uma volta, né, corresponde a 360 graus. Então, uma volta na circunferência corresponde a 360 graus. Porque os babilônios, né, decidiram dividir a circunferência em 360 partes, porque eles imaginavam que um ano durava 360 dias. Eles chegaram muito próximos disso daí, né? 365 dias, né? 5 horas, 58 minutos e 46 segundos, que aí a gente arredondou para 6 horas, né? E aí vem o ano bissexto, enfim, a parte da aritmética que é belíssima, tá? Então, uma volta tem 360 graus. Em uma volta, tem quantos radianos? Ora, eu vou contar quantos raios cabem aqui dentro. Não é? Por quê? Porque 1 radiano não corresponde a um arco de comprimento igual ao raio. Então, para descobrir uma volta, como é que eu faço? É só descobrir quantos raios cabem aqui dentro. Como é que eu faço para descobrir quantos raios cabem dentro da circunferência? Cabem na circunferência. Veja, a circunferência é a linha, tá? Então, estou falando da circunferência. Então, repetindo, 1 radiano
corresponde a um arco de comprimento igual ao raio. Eu quero saber quantos radianos tem uma volta. Ora, se cada radiano corresponde a um raio, basta eu descobrir quantos raios cabem na circunferência. E aí, o que é que eu devo fazer para descobrir quantos raios cabem na circunferência? Eu pego o comprimento da circunferência, 2πr, né, e divido por r, para saber quantos raios cabem na circunferência. Quantas vezes o raio cabe na circunferência. E aí, quando você divide, o que é que você encontra? 2π vezes. Isso é aproximadamente quanto? Aproximadamente 6,28. Então, significa dizer que dentro de uma volta cabem aproximadamente, né? Cabem exatamente 2π raios. 2π radianos, né? Então, uma volta corresponde, né? Cabe dentro de uma volta 2π raios, 2π radianos, rad. Isso dá aproximadamente, considerando π 3,14, isso dá aproximadamente 6,28 radianos, tá? Então, se de repente eu estou fazendo um problema e eu quero descobrir um ângulo, tá, de grau para radiano, e lá nas alternativas ele não está, as respostas não estão em função de π, é porque π foi substituído por 3,14, que é a aproximação para esse valor, né? Já descoberto por Arquimedes há muito tempo. Então, uma volta equivale a 360 graus e uma volta equivale a 2π radianos. Em grado, uma volta corresponderia a 400 graus, né? Mas grado fica de fora, tá bom? Então, o que é que significa dizer? Significa dizer que eu posso fazer essa relação. Ó. Uma volta tem 360 graus, mas também tem 2π radianos. Ô, Eliton, significa dizer que se 360 são 2π radiano, então 180 equivale a π radianos, correto? Exatamente, está correto. O que não está correto é dizer que π é igual a 180. Não é. Perceba que eu estou relacionando duas unidades, tá? São duas grandezas, certo? Né? Duas medidas que representam a mesma grandeza, que é medida de ângulo, porém em unidades diferentes, tá? Então, eu não posso dizer jamais que π é igual a 180 graus. Não. Π radianos equivale a 180 graus. É uma relação que a gente está fazendo aqui de equivalência. Cuidado com isso, tá? Por quê? Porque π radiano, ele não é igual a 180 graus. Ele equivale, certo? Estou fazendo uma comparação aqui entre duas unidades de medida, tá bom? Então, π radiano, ele equivale a 3,14 radianos. Aí sim, né? Π radiano é igual a 3,14, né? Aproximadamente 3,14. Né? Mas eu jamais posso dizer que 180 graus é igual a π. Não. 180 graus equivale a π radiano. Isso facilita em que sentido? Facilita, por exemplo, se você quiser trabalhar, passar grau para radiano, né? 30 graus seriam quantos radianos? Aí você pode fazer uma proporção. Mas eu vou mostrar para vocês como resolver isso com proporção uma vez só. Depois eu vou dar uma dica. Então, π radianos equivale a 180 graus. 30 graus equivale a x radianos. Né? Então, aí você faz uma regra de 3, correto? Então, aqui eu tenho que 30 vezes π dividido por 180. Então, o que foi que eu fiz para passar de grau para radiano? Multipliquei por π e dividi por 180. Simplificando isso aí, vai dar π sobre 6 radianos.
tá? Como é que você fez, Elton? Multipliquei por π, dividi por 180. Se você usar essa lógica, eu não preciso montar a regra de 3. Por exemplo, 45 graus seriam quantos radianos? Simples. Como é que você faz? Multiplica por π e divide por 180. E aí, quando você simplificar, vai dar π sobre 4 radianos. Bem simples, não é? Vamos supor que eu tenho 120 graus. 120 graus. É só você... Não vou botar 120 agora não, eu vou botar 60 primeiro. Como é que eu passo 60 graus para radiano? Multiplica por π, multiplica 60 por π e divide por 180. Quando você simplificar, eu vou ficar com π sobre 3 radianos. E aí, a partir de algumas medidas, você pode associar a outras. 120 graus. 120 graus é o dobro de 60. Então, vai ser o dobro de π sobre 3. E essas unidades, né, você converter grau para radiano, principalmente esses ângulos 30, 45, 60, isso é muito importante, porque no ciclo trigonométrico, tá, a gente vai trabalhar muito com esses valores, certo? Vamos trabalhar bastante com isso daí. Então eu preciso aprender a fazer essa mudança de unidade rapidamente, né, para não ficar fazendo regra de 3 toda vez, tá? A ideia é exatamente essa. 135 graus. Como é que seria 135 graus em radianos? Ora, se 45 é π sobre 4, 135 é 3 vezes 45. Então vai ser 3 vezes π sobre 4. E aí você não precisa ficar fazendo regra de 3 toda vez, tá bom? Olha só, se vocês conhecem esse lugar, né? Isso aí é o marco zero, certo? Obviamente que é ou no início ou no início de algum evento, né? Que estão montando o palco aqui. Mas aí você tem uma circunferência aqui, ó. Aliás, você tem várias. Tem essa maior, tem essa menor, tem outra menor e tem outra menorzinha, tá? Então, eu não sei o comprimento, eu dei uma pesquisada, mas eu não achei qual o comprimento desse raio, certo? Mas vamos supor que esse raio aqui, né, vamos supor que ele tem aí mais ou menos uns 10 metros. Tá? Suponho que ele tem aí uns 10 metros. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui na borda, né, e vou andar sobre a circunferência. Vou andar aqui na borda e vou com a fita métrica pacientemente até chegar a 10 metros. Então, quando eu olhar, cheguei a 10 metros e virei para o centro, aí eu tenho aqui, ó, o ângulo de 1 radiano. Beleza? Fica atento, porque se você não lembrar dessa definição de radiano, você tem problema para resolver algumas situações, né? Observe essa questãozinha aí que caiu no vestibular aí da vida. Isso lembra aquele monstrinho, né? Pac-Man. Naquele joguinho de Atari que existia antigamente. Quer dizer, existia não, deve existir ainda por aí, né? Então a questão diz assim, ó, um jogo eletrônico, o monstro, tem a forma de um setor circular de raio 1 centímetro, como mostra a figura. A parte que falta no círculo é a boca do monstro. E o ângulo de abertura mede 1 radiano. O perímetro do monstro em centímetros é de quanto? Ele quer saber o perímetro do monstro. Qual é o perímetro? Ora, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma boca, né, que não tem esse pedaço do arco. Vou botar pontilhado aqui, né? Ele não tem esse pedaço do arco. E quanto vale esse arco? Ora, se aqui é de 1 radiano, significa dizer que esse arco tem um comprimento do raio, 1 centímetro. Beleza? Estou usando a definição aí. Se aqui é de 1 radiano, é porque esse arco é um arco de 1 centímetro. Então, o comprimento da circunferência é 2πr. 2πr. E quanto vale o raio dessa circunferência?
o raio vale 1. Então significa dizer, né, que a circunferência, caso ele tivesse de boca fechada, não é? Se ele tivesse de boca fechada, então ele teria o comprimento da circunferência de 2π radianos. Só que aí eu quero o comprimento do monstro, né? Então vou botar assim, C monstro, né? Que é o perímetro. Então qual é o comprimento do monstro? Qual é o perímetro do monstro? Vai ser a circunferência, 2π, menos a boca. A boca tem quantos centímetros? 1 centímetro. Só que eu tenho que somar as mandíbulas aqui, ó. A mandíbula inferior mais, né, a mandíbula superior, né? Caso fosse a mandíbula. Então esse comprimento vai ser o quê? 2π mais 1 centímetros. Alternativa letra E. Beleza? Então veja, se você não soubesse da definição de radiano, Wellington, mas eu saberia responder, porque eu iria aplicar uma regra de 3 para descobrir quantos centímetros tem isso aqui, né? Então como é que eu faria isso? Eu faria assim, né? 2π radianos, 2π radianos equivale a 2πr. R é 1 centímetro. 2π radiano equivale a 2πr, que é o comprimento da circunferência. E 2π por quê? Seria uma volta. Mas como eu tenho 1 radiano, então eu tenho um ângulo, né? Eu tenho o arco, vou chamar de arco L, tá bom? Aí eu tenho o arco L. Então L vai ser igual a 2π dividido por 2π. 1 centímetro. Né? Eu acharia, Eliton. Eu faria aqui, ó, a regra de 3. Dá para achar. Sim, dá. Ninguém está dizendo que não dá. Você pode até chutar que talvez dê. Mas o que eu estou dizendo é efeito de praticidade. Se você sabe da definição, então eu já sei esse comprimento quanto é. Se o raio, né, se o ângulo é de 1 radiano, é porque o arco tem um comprimento igual ao raio. Pronto, porque eu prestei exatamente atenção na definição de que Eliton falou. Tá? Uma coisa importante aqui para você ficar sabendo, tá? Como é que eu faço para descobrir? E aí, preste bastante atenção, porque em algum momento nessa videoaula de hoje, vocês precisarão, tá? Saber disso daqui. Como é que eu faço para pegar esse ângulo, né? Como é que eu faço para pegar esse ângulo e o arco L e o raio R? Como é que eu faço para descobrir esse ângulo em radiano? Né? Então vamos supor que ele tivesse dado o arco, o comprimento do arco, mas não tivesse dado o raio. Como é que não tivesse dado o ângulo? Como é que eu descubro o ângulo, tá? Em função do arco? Consequentemente, função do arco é em função do raio. Ou seja, como é que eu acho esse ângulo em radiano? Tá? Como é que eu faço isso? Bem simples, né? Olha, quero relacionar o comprimento do arco com a medida angular. Então, 2π radianos equivale, né, 2π em uma volta, equivale a um comprimento de 2πr. Certo? Se o arco tiver comprimento L, o ângulo vai ter quantos radianos? Então, perceba que eu estou associando a medida angular, radiano, ao comprimento do arco. Vocês faziam muito isso quando era relacionar arco com ângulo, com setor circular em graus, tá? Vocês faziam muito isso quando era para associar o setor circular em graus, né? Aqui a gente está associando com radiano. Eu poderia associar esse arco, né, com o setor circular em grau, depois passar para radiano? Pode. Agora leva mais tempo, obviamente, né? Então, quem vai ser esse ângulo? Esse ângulo vai ser, né, 2π vezes L sobre 2πr. E aí simplificou. Como é que eu acho esse ângulo em radiano? O arco dividido pelo raio. Isso para você descobrir θ em radiano. Wellington, eu poderia levar essa regra de 3
Para sempre? Pode. Se você não quer decorar isso daqui, posso levar essa regra de 3 para sempre para a minha vida? Posso. Né? O que é que você fazia quando você estava estudando geometria plana? Né? Quando queria saber, por exemplo, o comprimento do arco em função do ângulo. A diferença é que lá você trabalhava com graus, não trabalhava com radiano. Né? E por que você divide, né, exatamente o arco pelo raio? Porque pela definição que a gente viu nesse slide, radiano não é exatamente o número de... Uma volta não representa exatamente o número de vezes que o raio cabe dentro da circunferência, então eu pego o arco, que é uma volta, e divido pelo raio. Então aqui é a mesma coisa. Eu pego o arco, que é L, e divido pelo raio. Tá? Posso usar a regra de 3? Sempre? Pode. Se você souber da expressão, melhor ainda. Tá bom? Então vamos lá. E o que são, né, o que são os arcos no ciclo trigonométrico? Eu fico mudando aqui do ar-condicionado porque o tal esquenta rápido. Então aqui o ciclo trigonométrico tem esse nome, ciclo trigonométrico. Por quê? Porque o raio é unitário. O raio tem comprimento 1. Então, para a direita, 1 positivo, para a esquerda, 1 negativo. O positivo e o negativo é só para orientar você, tá? Para que lado você está girando. Certo? Simplesmente isso. Mas as propriedades, tanto para um ângulo positivo para um ângulo negativo, serão propriedades idênticas. Então você tem aqui no eixo X, tá? Para a direita positivo, para a esquerda negativo. Para cima positivo, para baixo negativo. Se você girar no sentido anti-horário, você terá todos os arcos positivos. Se você girar no sentido horário, então você vai ter todos os arcos negativos. Então, no sentido anti-horário, certo? O que é que nós temos? Primeiro, quadrante. Eu botei o sinal positivo ali. Não sei nem que viagem foi essa para que eu fui botar o sinal positivo. Né? Não é para botar sinal positivo, é para botar exatamente lá primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Segundo quadrante. Terceiro quadrante e o quarto quadrante. Beleza? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá bom? Então veja, quando eu girar aqui, ó, né, esses eixos são ortogonais, então divide a circunferência em 4 partes iguais, então significa dizer que aqui eu tenho 90 graus. Né? Então quando eu sair daqui e parar aqui, quando o raio estiver deitadinho aqui, né, aqui é o raio. Quando esse raio girar, né, e se ele parar aqui, por exemplo, se ele parar num ângulo de 30 graus, então eu vou representar, né, esse ângulo com esse ponto na circunferência. Ou seja, cada pontinho desse na circunferência indica um ângulo de 30 graus. Certo? Quando esse raio girar e parar aqui, na vertical, então significa dizer que ele está marcando o ângulo de 90 graus. Quando ele estiver aqui, ele vai estar marcando o ângulo de 180 graus. Quando ele estiver aqui, ele estará marcando o ângulo de 270 graus, ou seja, 3/4 de uma circunferência, né? 90 mais 90 mais 90. Quando ele completa a volta, certo? Então ele completa uma volta completinha, 360 graus. É evidente que esses valores devem estar em radiano. Por quê? Porque é comum aparecer em radiano, então a gente precisa se acostumar. Se π equivale a 180 graus, 90 é a metade. Π sobre 2. 180 π radianos. 270 é 3 vezes 90. Então vai ser o quê? 3π sobre 2. E uma volta completa, 2π radianos, tá? Não precisa botar o radiano, que a gente sabe que é. 30 graus. 30 graus seria o quê? Seria 30 vezes π sobre 180. Então seria π sobre 6 radianos, né? Porque se π equivale a 180, 180 dividido por 3, por 6, 30, né?
Se eu andar mais 15 graus aqui, ó, 45, que vai ser π sobre 4. Se eu andar mais 15 graus, aí eu terei aqui, ó, 60 graus, que é a terça parte de 180. Então, vai ser a terça parte de π. Certo? Aí eu tenho os ângulos correlatos. Esses ângulos a gente já falou quando a gente viu lei dos senos, lei dos cossenos. A gente não pode esquecer, né? Então, quando o raio ele girar 120 graus e parar aqui, ó. 120 graus é o dobro de 60. Então, aqui eu tenho o dobro de π sobre 3. 2π sobre 3 radiano, tá? 45 graus, né? Qual seria o ângulo que teria uma relação simétrica com 45 graus, lá do segundo quadrante, né? 45 mais 45, 135 graus. Isso aqui, galera, são valores que eu preciso memorizar. Isso aqui é super importante. Então, 135 graus corresponde a 3 vezes 45. Então, vai ser 3 vezes π sobre 4. 3π sobre 4. E 30 graus. Qual seria o ângulo do segundo quadrante que tem uma relação com 30 graus? Né? 30 graus é essa distância. Então, como tem que haver uma simetria aqui, 30, 150 graus. 150 graus em radiano. Se 150 é 5 vezes 30, então vai ser 5 vezes π sobre 6. Memorizar isso aí é muito legal, vale a pena, viu? Então aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho o diâmetro, ó, 30 graus. Então eu vou, como aqui é 30, eu vou somar 30 aqui também. 180 mais 30, 210 graus. Então 210 graus em radianos. 210 graus é 7 vezes 30. Então vai ser 7π sobre 6. Estão entendendo a relação que eu estou colocando? 210 graus é 7 vezes 30, então é 7π sobre 3. Aí eu venho aqui, ó, correlato com 45 graus. Né? Daqui para cá, né, 15, aí eu vou somar mais 15 aqui, 225 graus. 225 graus seria quantos radianos? E aí a gente volta, né, mais 15 graus aqui, então eu somo mais 15, 225, que vai ser o quê? 5 vezes, né? 5 vezes 45, então vai ser 5π sobre 4. Aí nesse quadrante, por último, eu tenho aqui, ó, aquele que se relaciona com 60 mais 15, 225 mais 15 graus, dá 240 graus. 240 graus seriam quantos radianos? Né? Se 240 é 4 vezes 60, então seria 4 vezes π sobre 3. Mais na frente a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre simetria no ciclo trigonométrico, tá? Aí eu tenho agora aqui, ó, né? Que ângulo seria esse? Se daqui para cá 30 graus, soma mais 30, 300. 300 graus seriam quantos radianos? 300 é 5 vezes 60, então vai ser 5π sobre 3. Aí depois eu tenho 45 graus, né, que se relaciona com 45 graus. Então, mais 15, 315. 315 graus é quantas vezes 45? 9 não. 4 vezes 9 é 36, passa. 5, 9, não. 7, né? 7 vezes 5, 35, vão 3, 4 vezes 7, 28, mais 3, 31. Então, aqui dá 7 vezes π sobre 4. Né? E, por último, 330 graus, que vai ser 11 vezes 30, então vai ser 11 vezes π sobre 6. Tá? Se você girar no sentido horário,
Basta você tomar esses ângulos nesse sentido e mudar o sinal deles, né? De positivo, você vai colocar negativo. Então aí eu tenho o ciclo trigonométrico, é isso que eu preciso saber nesse momento, tá bom? O que são arcos côncavos? Arcos côncavos são arcos que têm a mesma extremidade no ciclo trigonométrico. Por exemplo, vamos supor que eu pegue aqui 30 graus. 30 graus ele tem essa posição. Mas se você olhar 390 graus, também ele vai ter essa extremidade aqui. Qual a diferença? A diferença é que 30 graus não completou uma volta. E 390 ele vai completar uma volta, 360, e vai andar mais 30. Então a única diferença de 390 para 30 é porque 30 não tem uma volta completa, 30 graus não tem uma volta completa e ele para exatamente no 30. Correto? 390, ele tem uma volta completa e ele para exatamente no 30. 750 graus. 750 graus. Ele vai parar no mesmo lugar. A única diferença é que de 730 graus ele vai dar duas voltas completas, 2 vezes 360, e vai andar mais 30. Né? Então, tanto 750 como 30, como 390 e 30, né, são arcos côncavos. Por que são arcos côncavos? Porque eles param no mesmo lugar no ciclo trigonométrico, eles têm a mesma extremidade. A única diferença é o número de voltas que eles darão no ciclo trigonométrico, tá? Então, de uma maneira geral, o ângulo que vai girar no ciclo trigonométrico, ele vai ser côngruo ao ângulo θ, que é o ângulo da extremidade. A única diferença deles vai ser o número k de voltas. A gente chama isso de equação dos arcos côngruos, onde esse k é o número de voltas. Número de voltas. Poderia ser 360 caso esses ângulos estejam em graus, tá? Mas caso esses ângulos estejam em radiano, então você vai colocar 2π vezes k, né? No lugar de 360 é 2π, né? 2π vezes k, só que normalmente é 2kπ, porque a ordem dos fatores não altera o produto. A gente chama isso de equação dos arcos côngruos, onde esse k representa o número de voltas. Tá? Onde esse k representa o número de voltas. Então, achar a equação dos arcos côngruos é saber exatamente quem vai ser côngruo a alfa. Né? Então, θ ele é côngruo a alfa. O que quer dizer ser côngruo? Ser côngruo significa ter a mesma extremidade. E qual é a vantagem de ter um arco côngruo? É porque o arco côngruo ele sempre vai ter as mesmas propriedades do arco em questão. Então, por exemplo, se eu digo para você assim, qual é o seno de 390 graus, você não vai decorar o seno dos infinitos ângulos, né? Então, o que é que você faz? Você pega o arco côngruo. Então, pegar o seno de 390 graus é a mesma coisa de calcular o seno do arco côngruo. Então, quem é côngruo a 390? 30. Então, é muito melhor você pegar o arco côngruo. Né? Muito melhor não, é a alternativa correta para isso. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular aí a tangente. Eu quero calcular aí a tangente de 765 graus. Você tem que achar o arco côngruo. Então, 765 graus, ele corresponde a 45 graus mais, não é?
duas voltas no ciclo trigonométrico. 2 vezes 360, 720, mais 45, 765. Então, o arco de 45 ele é côngruo ao arco de 765. A diferença é o número de voltas, né? Então 45 não tem uma volta completa, mas 765 tem duas voltas completas, correto? E parou em cima do ângulo de 45 graus, tá? Então 45 graus e 765 eles têm as mesmas propriedades. Então se eu quero a tangente de 765 é a mesma coisa que a tangente de 45, 1. E é lógico que a gente vai falar de seno, cosseno, tangente mais na frente, né? Agora não. Wellington, sacanagem aí, eu já sabia de cabeça que eram duas voltas completas, afinal de contas você determinou. Como é que eu faço para descobrir? Simples. Você pega 765 e divide por uma volta. Uma volta tem quantos graus? 360. Se fosse radiano, você dividiria por 2π, claro, né? Então aqui eu tenho 2 vezes 360, 720. E aí, quem tiver problemas de divisão, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? 720 para 765, 45 graus. Então você tem aqui, ó, duas voltas completas. E parou no arco côngruo 45. Então é isso aqui que eu preciso, né? Então esse resto, ele é côngruo, né, a 765 graus. Beleza? Tá? Então é só dividir por 360 para saber o número de voltas e o resto. O resto é exatamente o arco côngruo que eu procuro, tá bom? Veja aqui alguns exemplos. Ó. Como é que eu represento 13π no ciclo trigonométrico? Né? 13π, eita, desculpa. Eu vou pegar 13π, 13π passa de uma volta, não é? Uma volta tem 2π, 13π tem mais de uma volta. Então vou dividir por 2π, que é uma volta, certo? Ou corto π, nada de cortar π aqui, nada de cortar π. Né? Isso vai dar 6, 6 vezes 2, 2π vai dar 12π, e 12π para 13, 1π. Então você teve 6 voltas completas e parou no ângulo de π radiano. Né? Então, como é que fica a equação do arco côngruo? Π radiano mais 6 voltas de 2π. Né? Então, vai estar aqui. Ó. Aqui eu tenho, acho que dá para botar aqui, né? 13π. Aí agora eu vou pegar 572 graus. Vou dividir por 360, né? Já que está em grau. Que susto. Eu botei aqui o timer. Me assustei com o timer. Então, 572 vou dividir por 360. Isso vai dar 1. Correto? Então, 0 para 2, 2. 6 para 7, 1. 3 para 5, 2. Né? Então, aqui, ó, uma volta completa. Parou em 212 graus. Né? Então, 572 graus, ele é côngruo a 212 graus. Mais uma volta de 360 graus. Beleza? E onde é que está 212 graus? Né? Aqui eu tenho 180 graus, não é? Mais 30 eu tenho, né? Vou dividir isso aqui. Então, aqui eu tenho mais 30, eu teria 210 graus, 212 mais ou menos aqui, né? Então aqui eu tenho 212 graus. Aí o outro eu tenho 7π sobre 3. Olha que coisa interessante, porque muitos alunos não gostam de trabalhar com fração e passa isso para graus e depois divide, né? E pega o arco côngruo em graus, transforma em radiano. Veja, é muito mais simples você dividir diretamente por 2π. Então preste bastante atenção como é que eu vou fazer aqui, ó. Porque
Porque tem uma fração e quando tem uma fração, o que é que vocês fazem? Repete a primeira, multiplica pelo inverso. Aí você vai dar uma resposta em termos fracionários. Você não vai ter a resposta com o número inteiro de voltas e o resto. Então, qual é a sugestão aqui? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai multiplicar por 3 para eliminar a fração. Se aqui fosse um 5, multiplicaria por 5. Quero eliminar a fração. Só que tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Não é? O numerador é esse número. Multiplicou o numerador por esse por 3. Multiplica o denominador por 3 também. E aí, esse 3, não é? Ele cancela aqui. Eu vou ficar com 7π e eu vou dividir por 6π. Então, você percebe que 7π sobre 3 é maior do que 2π, porque quando você elimina o denominador, ele continua maior, tá vendo? Então, eu vou dividir 7π por 6π. Isso vai dar o quê? Uma volta completa. Então, 6π para 7π, 1π. Aí, veja, esse 1π, né? Esse 1π foi o resto dessa divisão, mas eu quero descobrir o resto dessa divisão. Aí agora você vai ter que voltar, né? Fazer o processo contrário. Você não tinha multiplicado por 3? Não foi? Agora você vai dividir por 3. Então você divide aqui por 3, vai ficar com 7π sobre 3. Divide aqui por 3, vai ficar π sobre 3. Divide aqui por 3, vai ficar 2π. Então, 7π sobre 3, eu escrevo ele como sendo π sobre 3, que é o arco côngruo, mais uma volta de 2π. Quando eu divido por 3, volta a ser 2π. Quando eu divido por 3, 7π sobre 3. Quando eu divido por 3, π sobre 3. Tá? Então, localizar 7π sobre 3 daria trabalho, mas localizar π sobre 3 não dá trabalho, porque π sobre 3 são 60 graus. Então, é aqui, ó. π sobre 3, né? Só que eu não vou botar π sobre 3. Que bobagem, né? Eu não vou botar π sobre 3. Eu vou colocar a mesma coisa aqui, né? Não é para botar 212. É para colocar o valor do ângulo ali, 500 e um quebradinho, né? 572. 212 é só para você saber a posição. E aqui eu não boto π sobre 3, aqui eu boto 7π sobre 3. Né? Ele é côngruo a π sobre 3. E menos 17π. Menos 17π você vai dividir por menos 2π. Veja, a questão do sinal negativo é uma questão de orientação, né? Para onde ele está girando, certo? Então eu posso fazer a divisão normalmente sem esse sinal negativo aí. Então isso vai dar quanto? 8. 8 vezes 2π dá 16π. Para 17π, 1π. Não é? 1π. Então eu tenho que 17π equivale a 1π mais 8 vezes 2π. Quando eu multiplicar por menos 1, aí eu vou ficar com menos 17π, correto? Menos π, menos, né, mais, vou botar em parênteses, tá certo? 8π vezes 2π, correto? Só que aí eu quero o ângulo aqui, para colocar na posição, né, do giro do sentido horário, né? Então, aqui ele teria que ser o quê? Positivo, não é isso? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou somar, não é? 2π aqui. Quando eu somo 2π aqui, eu tenho que tirar daqui para jogar para cá, não é isso? Eu não tenho que tirar daqui para jogar para cá, então vai ser menos 9. E aí, menos 17π. Sempre vou jogar 2π, entendeu? Vai ficar menos π mais 2π dá π. E aqui menos 9 vezes 2π.
Então ele vai ficar no lugar de π, né? Então ele aqui, ó, junto com esse aqui, eu vou botar aqui dentro, tá? Porque eu não tenho espaço ali. Beleza? Facinho, né? Eu também posso representar uma família de arcos, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho esse conjunto x pertencente a π sobre 3 mais kπ. Isso aqui é a equação dos arcos côngruos a π sobre 3. K é um número inteiro. Então, tanto eu posso girar no sentido horário, como eu posso girar no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, eu vou assumir K com valores negativos, tá? Então, quando K for zero, quem vai ser x? π sobre 3 mais 0 vezes π, que vai dar quem? π sobre 3. Quando K for 1, olha, você começou por 0, vai começar por negativo, não pode fazer só por positivo, não tem problema não. Caso as alternativas quisesse por negativo, você colocaria menos 1, menos 2, certo? E eu vou fazer isso até quando? Até eu começar a repetir os ângulos. Numa função periódica, né, no ciclo periódico, então eu vou colocando 0, K igual a 1, K igual a 2, até começar a repetir os ângulos. Então aqui eu tenho x igual a π sobre 3 mais 1 vez π. Quanto vai dar isso? MMC é 3, 3 vezes π, 3π, mais 1π, 4π sobre 3. Né? 3 vezes π, 3π, mais 1π, 4π sobre 3. Quando K for igual a 2, então x vai ser igual a π sobre 3 mais 2 vezes π. Quanto vai dar isso aí? MMC é 3, 3 vezes 2, 6, 6 mais 1, 7. 7π sobre 3. Aí vai começar a repetir, ó. Quando K for 3, x x igual a π sobre 3 mais 3 vezes π. Aí vai começar a repetir, porque 3π é maior do que uma volta. Vou tirar o MMC, 3, 3 vezes 3, 9, 9 mais 1, 10, 10π. Só que 10π é côngruo a quem? Vamos ver, 10π provavelmente vai ser côngruo a π sobre 3, né? 10π sobre 3, vou dividir por 2π. Multiplico por 3, então fico com 10π dividido por 6π. Vai ser côngruo a alguém aí, né? Dividido por 6π, isso vai dar 1. 1 vezes 6, 6 para 10, 4. 4π, e aí o 3 está multiplicando, passa dividindo. 4π sobre 3, então é uma volta e é côngruo a 4π sobre 3. Então, côngruo a 4π sobre 3. Então, voltou a se repetir, ó. Começou a se repetir, ó. Se eu botar K igual a 4, vai dar um outro ângulo. X igual a π sobre 3 mais K vezes π. Então, o que é que eu tenho aqui? Duas voltas, né? Nem precisa dividir aqui, ó. 2 vezes 2π, tá vendo? 2 vezes 2π. Então, duas voltas e para onde? π sobre 3, né? Que ângulo é esse? 3 vezes 4, 12, mais um 13. 13π sobre 3, ele é côngruo a π sobre 3. Então, começaram a se repetir os valores aí. Né? Então, ele é π sobre 3, né? 60 graus, né? π sobre 3, então ele está aqui. E o outro quem é? 3π sobre 4, 3π sobre 4 dá quantos graus? π sobre 3 é 60, vezes 4, 240, né? Então, estaria aqui, ó. 240 graus, aqui é 270, né? Que corresponde a 3π sobre 2. Então, ele estaria aqui, ó, 240 graus,
Só que eu boto em radiano. Quem é? 4π sobre 3. Então, ou dá esse ângulo aqui. 7π sobre 3. 6 vezes 7, 42. Aqui passou de uma volta, aqui já é côngruo, tá vendo? Aqui já é côngruo a π sobre 3, tá vendo? Pronto. Então, ou vai dar π sobre 3, ou vai cair em cima de π sobre 3, ou em 4π sobre 3, não é? Então tá aqui, ó. Então ele vai ficar aqui, ó. E aí, o que você percebe? Que isso aqui é diametralmente oposto. Daqui para cá são 180 graus. De 60 para 240, né? 180 graus. E aí você percebe, não é, que ele é diametralmente oposto porque você está somando π. Aqui você somou π uma vez, somou π duas vezes, somou π três vezes, né? Então somou π uma vez, somou π duas vezes, somou π três vezes, uma, duas, somou π três vezes, meia volta. Beleza? Então ele vai sempre cair nesses dois pontos aqui, ó. Tranquilidade? Quais seriam os ângulos que representam o ponto A? X, que é real. Tá o quê? O que é que nós temos aí? 0. Vou botar aqui 0. Né? Mas aí ele sempre vai cair nesse ponto. O que eu estou querendo dizer aqui é que sempre vai cair aqui. Então sempre mais 2π, não é isso? Então 0 mais 2π. 2π se for uma volta, tá? 4π se forem duas voltas, então vai ser x igual a 2kπ. Quando k é 0, x é 0, parou aqui. Quando k for 1, 2π, é uma volta, parou aqui. Quando k for 2, 4π, duas voltas, girou e parou no mesmo lugar. E aqui, o que é que está acontecendo com ele? X pertence aos reais, tal que x é igual. Ele para aqui mais π. Depois mais π. Mais π. Então a variação dele aqui é de π em π. Né? Então, kπ. Né? Ó, 0 mais π. Mais π. Mais π. Mais π. Então a periodicidade aqui é de π em π. Π em π ele está caindo ou em A ou em B. Né? Então, kπ. Quando o K for 0, está no A. Quando o K for 1, está no B. Quando o K for 2, está no A. Quando o K for 3, está no B. E aqui? Aqui eu tenho duas situações, tá? X, que pertence aos reais, tal que X vai ser kπ, né? Porque, ó, 0, π, 2π, 3π, kπ. E, certo? Ele está parando aqui. Então, veja que ele sempre vai parar aqui, né? Para parar aqui, o que é que acontece? Ele vai girar sempre 2π. Que ângulo é esse? Esse ângulo aqui, esse arco aqui, é de 3π sobre 2, né? Então, x vai ser igual a kπ e x, né? Ou x, ou tá o, né? X vai ser igual a 3π sobre 2, mais, aí qual é a variação? Para ele parar no C. 2π, 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 2kπ. Por que o K? Porque K vai ser exatamente esse número de giros que ele vai dar aqui, né? Olha esse outro exemplo. Vou botar aqui por questão do espaço, tá? Vem para cá. X que pertence aos reais, tá o quê? Aqui você tem π sobre 4, não é? Aí mais π sobre 4, mais π sobre 4, mais π sobre 4, mais π sobre 4 é bissetriz, correto? Mais π sobre 4, mais π sobre 4. Então, qual é a variação dele aí? Começa em π sobre 4 e vai sempre... Quer dizer, começa do zero. Tem um pontinho aqui que eu não vi, né? Começa aqui, ó, do zero. Então, ele sempre vai variando π sobre 4. Então, x é igual a k vezes π sobre 4. Quando k for 0, vai parar no A. Quando k for 1, π sobre 4. Quando k for 2, π sobre 2. Quando k for 3, 3π sobre 4.
e assim vai. Beleza? Primeira determinação positiva. O que é a primeira determinação positiva? É o arco que tem extremidade igual ao ângulo dado. Ou seja, ele precisa ficar na primeira volta, de 0, né, a 360. Então ele precisa ser igual a 0 ou igual a 360. Fica nesse intervalo, né? Maior ou igual a 0, menor ou igual a 360. Ou seja, é o ângulo da primeira volta. Simples. Ah, é o arco côngruo? Exatamente, é o arco côngruo. 1920 é só uma outra forma de dizer, né? Arco côngruo, arco da determinação positiva. Por que primeira? Porque é a primeira volta. Se for segunda determinação positiva, ele quer o ângulo da segunda volta. Então, aqui vou dividir por 360 graus. Então, aí daria o quê? 8, não, 8 passa. 6, 3 vezes 6, 18, passa. 5, 1.500, 1.300, 5. 5 vezes 0, 0 para 0, nada. 5 vezes 6, 30. 30 para 32, 2 vão 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18, sobra 1. Então, 5 voltas. Ele parou onde? Em 120 graus. Então, 120 graus é o arco da primeira determinação positiva, MDP. Primeira determinação positiva ou maior determinação positiva, também pode ser considerada assim. Ou seja, 120 é o arco côngruo. Por quê? Para chegar no ângulo de 1920, eu terei que dar 5 voltas completas e girar mais 120 graus até chegar lá no valor de 1920. Beleza? Vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? Então, na competição de skate, a rampa em forma de U tem o nome de vert, onde os atletas fazem diversas manobras radicais. Cada uma dessas manobras recebe um nome distinto de acordo com o total de giros realizados pelo skatista e pelo skate. Uma delas é a 180 Alien Frontside, né? Que consiste num giro de meia volta. Sabendo-se que 540 graus e 900 graus são côngruos a 180 graus, um atleta que faz as manobras 540 MC Twist e 900 realizou giros completos de quantos? Né? Bem, eu vou pegar 540 graus e vou dividir por 360. Isso vai dar 1. E o que é que sobra? 1 vezes 0, 0 para 0, nada. 1 vezes 6, 6 para 14, 8, vai 1. 1 vezes 3, 3, mais 1, 4. 4 para 5, 1. Vou botar um 0 e uma vírgula. Aí 5, né? 5 vezes 360, 1.800, sobrou nada. Então, uma volta e meia. 1,5 volta. Então, já elimina a letra B, elimina a letra D. 900. 900. Quem ouvi fazer uma vez o 900 foi o Mineirinho. 900 corresponde a 3 dá 1080, então são 2, né? 2 dá 720. 720 para 900, 180. 0,5. Então, 2 voltas e meia. Então, 1,5 e 2,5. 1,5 e 2,5, alternativa letra A. Beleza? Facinho, né? Olha aí. Se um arco mede alfa graus, a expressão geral dos arcos côngruos a ele é dada por alfa mais 360K, onde K é um número inteiro. Por outro lado, se um arco mede alfa radianos, a expressão geral dos arcos côngruos a ele é dada por alfa mais 2kπ, onde K é um número inteiro. Um móvel A, partindo do ponto de origem dos arcos de uma circunferência trigonométrica, percorreu um arco de 1.690 graus. Então, o ponto A, um móvel A saiu lá do zero do ciclo trigonométrico e andou 1.690 graus. Positivo, né? Então girou no sentido anti-horário, tá?
Um móvel B, partindo desse mesmo ponto de origem, percorreu um arco de, então aqui B, 35π sobre 8 radianos. Desse modo, pode-se afirmar que o móvel A deu 4 voltas no sentido anti-horário, certo? Todos eles foram no sentido anti-horário. Então, ninguém foi no sentido horário, porque senão o ângulo seria negativo. Então, logo, onde tiver sentido horário, cai fora. Sentido horário cai fora. Sentido horário cai fora. Aí ele falou independente, né? Independente do número de voltas, os móveis A e B pararam no primeiro quadrante. Vamos lá. 1690. Vou dividir por 360. 3 dá 1080, 4, né? 4. 5 dá 1800, passa, então dá 4. 4 vezes 0, 0 para 0 nada. 4 vezes 6, 24. 24 para 29, 6. 4 vezes 0, 0 para 0 nada. 4 vezes 6, 24. 24 para 29. Que 5. Isso já é viagem. 4 vezes 6, 24. 24 para 29, 5 vão 2. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14 para 16, 2. 250. Então foram 4 voltas completas. 4 voltas. E parou em 250 graus. 250 graus aqui, quadrante. Que é o ciclo trigonométrico. Primeiro quadrante vai de 0 a 90. Segundo quadrante vai de 0 a 180. Terceiro quadrante vai de 180 a 270. Quarto quadrante, 270 a 360. Certo? Então, 250 graus está no terceiro quadrante. Beleza? Então, aqui parou no terceiro quadrante. Aí, 35π sobre 8. 35π sobre 8. Vou dividir por 2π, não é? Então, como é que eu faço? Multiplico por 8, multiplico por 8. Vai ficar 35π. 35π vezes... porque o 8 cancela, né? 35π e aqui 16. Aí vou dividir, vai dar 2. 2 vezes 16, 36. 32. 32 para 35, 3π. Certo? E aí, 2 voltas, né? Aí o que você vai fazer? Vai agora voltar com o denominador. O denominador não foi 8 que você multiplicou? Agora volta, 3 oitavos. 3 oitavos, esse aqui é o móvel A. 3 oitavos seria o quê? Π sobre 8 vezes 3. Π é 180, só para saber em graus onde é que ele estaria, né? Dividido por 8 vezes 3. 180 dividido por 2, 90. 90 dividido por 2, 45. 45 dividido por 2, 22,5. Então daria 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 6. Primeiro quadrante, né? Estaria aqui, ó. O móvel B parou aqui em 3π sobre 8. Esse é o móvel B. No primeiro quadrante. Beleza? Aqui é o móvel A e aqui é o móvel B. Aí vamos lá. B deu 2 voltas completas, foi no sentido anti-horário e parou no primeiro quadrante. Acabou-se. B deu 2 voltas completas no sentido anti-horário, que é positivo, e parou no primeiro quadrante. B deu 2 voltas completas anti-horário, no sentido horário, não, porque no sentido horário seria negativo. Independente do número de voltas, o móvel A e B pararam no primeiro quadrante. Falso. O móvel A parou no terceiro quadrante. Então, alternativa letra C. Então, galera, para não se estender muito, ó, eu peguei essa questão do Enem, né, muito parecida com a questão anterior que a gente fez. Essa foi do Enem de 2004. Aí você vai tentar fazer. Na próxima aula eu vou corrigir. Você vai dar uma pausa no vídeo, evidentemente, né? Essa questão foi do caderno amarelo da prova de 2009, certo? Muito interessante essa questão, né? Então vale a pena aí fazer, tentar.
Essa questão foi do Caderno Amarelo 2012, certo? Então, tente fazer. Eu não vou botar o gabarito porque senão ficaria muito chato, né? E essa questão foi de 2018, né? Do Enem 2018, também do Caderno Amarelo, tá bom? Então, tenta fazer essas questões, 155, 180, 174, essa questão aí que eu peguei numa plataforma. E na próxima aula a gente vai corrigir, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, boa semana de estudos e até a próxima. Bye, bye!